teria que conhecer de tudo e reter o que for bom. Logicamente que a gente tem que conhecer pelo menos o mínimo daquilo que a gente vai optar, né? E são como é que a gente vai escolher bem. Mas a internet, os recursos online, ele tentar a oportunidade através de várias opções, né, para a gente adequar ao recurso da instituição. E como nós no Bezerra de Menezes levamos um tempo para nos adaptar, adquirir determinados equipamentos, e hoje a gente torna realidade. Eu me foquei muito em forma de agradecimento a esses jovens que compõem essa equipe maravilhosa, mas também focar e agora mesmo agradecer a todos aqueles trabalhadores, integrantes do Bezerra que está em casa, né? E que está interagindo aí com a equipe de tecnologia, informação e comunicação, e que a gente até ficamos tão assim emocionados, né, Júlia? E ela me dizendo ali, mas a gente já começa agradecendo, que está em casa, observando a cada um de nós. Eles disseram algo que eu assim assino embaixo, que diziam para a gente: eu acho que o mais sacrificial para vocês foi não poderem se abraçar no Bezerra, né? Porque isso é a característica do Bezerra de Menezes. Aquele toque só de cotovelo, né? É o jeito, mas a gente tem que se adequar ao momento e esperamos que essa fase passe, né? Logo. Então nós vamos fazer a nossa prece. Meu nome é Francisco de Assis Santiago Rodrigues, que inclusive quarta-feira passada eu esqueci, viu? Mas eu sou assim mesmo, é bom, né? Para a gente não formar a coisa assim tão, né, rígida. Não, a gente tem que ser dessa forma. Haverão erros? Haverão. E que a gente não possa, evidentemente, repetir, né? Então, evidenciei muito a equipe do TIC e até esqueci de me apresentar, né? Mas o mais importante, o que era a mensagem do Mercedes Almeida, né? E essa foi passada com maestria. Então eu vou fazer a prece, depois terei a satisfação de apresentar a facilitadora, a expositora, a conferencista, dê o nome que for, né? Mas está aqui presente conosco. Amigo Jesus, instrutores espirituais vinculados a esta casa, gostaríamos de expressar a nossa gratidão por mais essa oportunidade, a segunda das inúmeras que com certeza teremos desse encontro presencial, mas também virtual. E que tanto nós, como todos aqueles, através dessa extensa rede formada em torno do Bezerra de Menezes, receba as tuas vibrações amigas, nas suas carências, mas também no agradecimento de todos por tudo aquilo que nós recebemos e iremos receber. Muito obrigado por tudo e, sobretudo, com tua direção maior, possamos iniciar mais uma atividade de palestra pública no âmbito do Núcleo Espírita Bezerra de Menezes. Meu Deus, eu tenho a satisfação de apresentar a nossa querida amiga e irmã Solange Cabral. Ela é integrante do Bezerra de Menezes, está à frente do trabalho importantíssimo aqui no Bezerra de Menezes. E o que eu digo sempre é que, por exemplo, Mercedes veio, nos brindou com aquela mensagem maravilhosa, mas eu digo sempre, ela é a prata da casa, Mercedes. Quando é um integrante do Bezerra de Menezes, eu tenho a satisfação muito grande, mas muito grande de dizer que é o ouro da casa. Por quê? Porque são aqueles que a gente conta, né? A nossa querida amiga e irmã Mercedes poderia ter, por algum contratempo, não chegar nem aqui. Então, o que seria mais importante? Quem a substituísse. Geralmente, quem substitui é alguém da casa. Então, eu costumo valorizar muito.
e que cada um de nós possamos nos qualificar cada vez mais, porque hoje sou eu e eu estou me repetindo, que vocês sabem que eu não gosto disto, eu gosto de trabalhar em conjunto, mas nesses primeiros momentos que a gente está se adaptando, né? Aí vocês observam que futuramente vocês serão convidados a dirigir, a estarem aqui à frente, por que não? Apenas o que está diferencial é uma câmera, é que está sendo transmitido, mas o trabalho é o mesmo, e a gente tem que abraçá-lo com a mesma simplicidade. Não nos vangloriarmos absolutamente, apenas estamos utilizando um recurso para chegar às pessoas que não podem estar aqui, né, Solange? E o tema de hoje foi escolhido assim, principalmente, como dizíamos semana passada no final da palestra de Mercedes. Foi propositadamente, né, por conta do período que nós estamos passando. Então ela vai falar sobre sintomas da vida moderna. Um corpo em sofrimento. 2 pontos. Tristeza, depressão e ansiedade. Com Solange Cabral está a palavra e conosco a satisfação de ouvi-la. Boa noite a todas e a todos que se encontram aqui no nosso querido Núcleo Espírita Bezerra de Menezes e aqueles que estão assistindo, né, pela internet. Eu digo que estou nervosa, que é minha estreia na internet. Falei isso para Chico, né? Minha estreia na internet dá um fiozinho de uma responsabilidade maior, até porque estamos representando aqui o Núcleo Espírita Bezerra de Menezes e a doutrina dos Espíritos, não é, que nos dá uma responsabilidade. E aí o nosso tema, né, de estudo, que vamos aqui estudar, conversar um pouco, se der tempo no final e alguém tiver alguma dúvida, a gente se dispõe a responder. Se não souber, anotaremos as questões e responderemos em outro momento. Vamos pesquisar, né, com outras colegas nos livros e aí traremos para vocês. Então, o nosso tema: sintomas da vida moderna, um corpo em sofrimento, tristeza, depressão e ansiedade. Esse tema nós colocamos como referência para o nosso estudo a ciência da área de saúde mental, trazendo aí a psiquiatria e a psicologia, o que é que eles nos trazem, os estudiosos da área, e também como referência a doutrina dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e também a obra psicológica de Joana de Ângeles, que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco. Então são essas referências que nós vamos ter, né? E as imagens que nós pesquisamos no Google, né? Nosso querido Google que nos ajuda nas imagens. Então vamos lá. Vamos iniciar fazendo uma leitura do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do capítulo 6, né? Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. Então aqui, não é, o Evangelho nos traz de que diante de toda dor, de todo sofrimento, de toda tristeza, temos um bálsamo, né? Temos Jesus ali nos ajudando, estando ao nosso lado. Então, para que nunca percamos essa referência, diante de qualquer situação, temos a Jesus. E ele diz aqui, não é, que está aqui nos consolando, nos aliviando. Ele não vai tirar a nossa dor, mas ele vai nos aliviar. E um alívio é algo
maravilhoso, né? Então termos essa certeza de que Jesus está sempre conosco. E aí trazendo a psicologia, né? E aí que referencial é esse? E o que é essa nossa psique? O que é essa nossa mente? Então a palavra psicologia, ela tem uma origem etimológica de duas palavras gregas, psique, mente, alma, e logos, ciência. A ciência da alma, a ciência da mente. E para a gente entender o que é essa psique, né, essa letrinha grega que é o símbolo da psicologia, né, psique, né, significa sopro de vida, alento, alma, vida, ser vivo e por extensão as faculdades da alma, entendimento, prudência, sentimento, desejo, apetite à pessoa e à coisa amada. Entretanto, o sentido mais originário do termo é respiração, sopro vital, vida, derivado do verbo psikein, que significa soprar, respirar. Então, quem de nós já esteve diante de uma situação que estamos nervosos, angustiados, e alguém diz, calma, respira, né? Está dizendo assim, escuta a tua psique, respira, dá vida, dá alento, dá sopro, né? Então, quando fazemos isso, estamos, né, observando a nossa psique, que é sopro, que é vida, que é prazer, não é, que é desejo. Então, tudo isso está relacionado à nossa psique. E vamos trazer a melancolia, né, como está aí, uma historicidade da melancolia, porque eu entendo que a gente precisa entender a tristeza, a depressão e a ansiedade de uma forma mais histórica, porque muitas pessoas dizem, isso é dos tempos modernos, mas será que é só da nossa contemporaneidade? É na contemporaneidade que temos depressão? Os estudiosos falam, não é, que a depressão é um dos quadros mais frequentes do nosso tempo. Mas será que ela existiu antes? Então, eu achei interessante a gente fazer um breve histórico para a gente entender, né? E aí, nessa historicidade, se entendia a depressão ou essa tristeza mais intensa por melancolia, né? Tinha uma época que algumas pessoas me diziam assim, ao entardecer, quando o dia está se entregando à noite, naquele horário que vai ficando uma cor parda entre as 17, 17h30, 18 horas, dependendo da estação do ano, aquele momento, né, que nem é noite e nem é dia, tem pessoas que diziam que ficavam melancólicas diante daquele horário, né? Então, o que é essa melancolia? Quem de nós não já sentiu em algum momento essa melancolia? Então, Hipócrates, né, o pai, considerado o pai da medicina, ele viveu 377 a.C., ele diz que os distúrbios mentais passam a ser associados a um desequilíbrio dos humores, e era considerado os humores na época o sangue, a linfa, a bile amarela e a bile negra. E a melancolia era provocada pelo aumento da bile negra no corpo, né, no organismo da pessoa. Aristóteles, né, que viveu no período de 384 a 322 a.C., filósofo grego, ele disse que a melancolia era uma patologia que atingia as pessoas ilustres devido à sensibilidade do organismo e concentração da bile negra. Uma concentração de bile moderada tornava o homem um gênio, desencadeando habilidades e competências nas artes, na política, na educação e na retórica. Então, aquelas pessoas das classes menos favorecidas, os trabalhadores braçais, os escravos que existiam na época, eles não iam sentir melancolia, porque para Aristóteles a melancolia era daquelas pessoas de uma classe social diferenciada que vivia na arte, na ciência, na política. Então, aquelas pessoas que não tinham uma atividade, não é, braçal, vamos dizer assim, eles teriam mais probabilidade, propensão à melancolia, né? Então, as pessoas mais simples
estavam aí sem ter melancolia. Que bom, né? Pelo menos nesse sentido. Para o pensamento de Aristóteles. E aí a gente vai dar um pulo e vamos aí para a Idade Média. A Idade Média vai de mais ou menos 470 a 1453. E nesse período havia um predomínio no pensamento da Igreja Católica, e a Igreja preconizava que a melancolia era um estado emocional que afastava o homem de Deus. Então, alguém que estivesse com melancolia, a Igreja dizia que era porque a pessoa estava afastada de Deus. Ainda hoje, algumas denominações religiosas, escutamos de frequentadores dessas denominações que diz que quando a pessoa tem algum transtorno da área mental, eles dizem que é falta de fé, que não é verdade. Mas ainda hoje temos algumas pessoas com esse tipo de ideia, né? E que não é verdadeiro. É isso? Então, na Idade Média se falava, né, de São Tomás de Aquino, dos pecados capitais, e um dos pecados era a sídia, que era a preguiça, mas essa preguiça no sentido mais metafísico, desse homem que se afastava de Deus, ou que estivesse em pecado. E aí vamos dar um pulo maior e vamos ao Renascimento, que vai do século XV ao século XVII, e volta à concepção do Renascimento de Aristóteles sobre a melancolia, reassumindo aquele posto de superioridade da hierarquia das experiências humanas como poderosa fonte de inspiração. Então, assim, os artistas, os escritores, os poetas, né, aqueles que estavam numa classe social mais diferenciada economicamente, era que estava mais propenso a ter melancolia, assim como falava Aristóteles. E vamos aí dar um pulo para vir para a contemporaneidade. O que é que se fala na contemporaneidade sobre a melancolia, sobre essa tristeza intensa? E aí a gente traz um pensamento que eu achei bem interessante de Bauman, porque o Zygmunt Bauman, ele traz bem uma compreensão nossa, da nossa realidade, da nossa atualidade. Ele relaciona que muitas vezes o modo de sofrer está muito ligado, muito associado à questão do consumo. Quem não consome não é feliz. Só tem felicidade quem tem dinheiro e quem pode consumir. Então, ele coloca que os modos de sofrer se transmutam em instâncias de gozo contínuo. Não nos é permitido sofrer. A sociedade exige a ética da excelência e o sucesso a todo custo, que é preciso estar sempre muito bem, com um sorriso no rosto, denotando uma felicidade irreprimível. E que a tristeza vem sendo interpretada como sinal de fraqueza, fracasso, e nos encontramos numa sociedade muito competitiva e voltada para o sucesso, controlada pela ética da produção. Somos forçados a estar sempre bem, sempre alegre, motivados e dispostos. Significa estar produzindo. No capitalismo não há espaço para reflexões, somente para a produção. Então, o que se coloca é que o sujeito precisa estar sempre feliz, sempre em prazer, que não é verdadeiro. Nós temos ritos de passagem da nossa vida que temos tristezas. Quem é que perdeu um amor, perdeu um ente querido e não entra em tristeza? Como é que alguém que perde um emprego nesse momento e não se permite ficar triste? Né? Então, hoje, quando as pessoas ficam entristecidas, os amigos, os familiares acham que ele não tem direito, um tempo para elaborar e para vivenciar essa tristeza. Fica convidando para ir para atividades, para o lazer, para a dança, para a música, não é? Para os passeios, e a pessoa precisa viver aquela tristeza. Então, a tristeza faz parte da vida, né? Ela é importante de ser vivenciada. Agora, quando ela se prolonga e ela se transforma, né, em uma forma de patologia do adoecer, aí ela deixa de ser natural e normal. Mas a tristeza faz parte da nossa vida. O luto, né? O luto, não é? Todos nós, diante de alguma situação de perda, eita, como é que eu volto aqui? Passou direto. Como é que eu faço aqui? Ajuda a turma da... Está indo à frente direto. Julinha, me ajude aqui. Ele não está voltando aqui, tem que ser por aí. Pronto. Volte uns dois, eu fui muito rápida.
o outro próximo, depois, anterior. Obrigada, Julinho. Né? Seria de nós, de mim, né? na minha fase, se não tivesse essa juventude aí toda conectada nas tecnologias. Então, eu achei essa imagem, né, que nos traz aí bem o que Bauman está dizendo, a nossa sociedade de consumo. Nós nos transformamos, né, nessa evolução aí, que o sujeito é valorizado pelo ter, em contrapartida do ser. Então, muita gente trabalha para dar para os filhos bens materiais, mas não faz presente diante dos filhos, ou dos amigos, ou da família, né? Então, passamos a ser essa barra aí de compras, né? Esse código de barras aí, esse código de barras, porque é uma representação de que o prazer, a alegria está em consumir, em comprar. Que nos dá prazer momentâneo, né? Momentâneo, mas isso não nos traz, né, um bem-estar permanente, uma estabilidade. E aí vamos pensar na depressão, os sinais e os sintomas clínicos. Presença constante de baixa autoestima, exacerbada intolerância a perdas e frustrações, alto nível de exigência consigo próprio, extrema submissão aos julgamentos dos outros, sentimento de perda do amor e permanente estado de que há algum desejo inalcançável. A depressão é uma doença e que precisa ser cuidada por profissionais, por médicos, né? O especialista da área é o psiquiatra, e existe ainda hoje muito preconceito quando alguém diz eu estou indo para o psiquiatra, ou tem um olhar já de discriminação, o que é que você tem, né? Quando alguém diz vou para o oftalmologista ou para o pneumologista, ninguém olha você, né, de forma fazendo uma discriminação, mas ir para o psiquiatra ou também o outro profissional que cuida são os psicólogos, os psicoterapeutas. Então, faz-se necessário, diante de um quadro, considerar a depressão como uma doença que precisa ser tratada e ser cuidada adequadamente. E não achar que é frescura, né, que é moleza, que é fraqueza, né? Não é isso. É uma doença que precisa de cuidados. E esse pensamento de Leon Denis que nos traz assim, cada vez que o anjo da dor me tocou com suas asas, agitou-se em mim potências desconhecidas. Então, todos nós em algum momento somos tocados pelo anjo da dor. E se faz necessário. E quando esse anjo da dor nos toca, precisamos acolher a dor, o sofrimento, buscar compreensão, elaborar. Se não vai dar conta sozinho daquela dor, daquele sofrimento, procura um amigo, conversa com alguém da família. Se aquela sensação, aquele sentimento está se prolongando por demasiado, procura um profissional. Mas não negar e não dizer, e na negação dizer eu não vou entrar nessa dor. Ele passa, ele precisa de um tempo, ele tem um início, meio e fim. Então, se permitir quando o anjo da dor nos toca. E Nietzsche diz, é necessário ter um caos dentro de si para dar luz a uma estrela brilhante. Cada vez que entramos no caos, na dor, quando saímos dessa dor, observemos que saímos mais fortalecidos diante daquele processo que vivenciamos. Se vivenciamos adequadamente, observamos, né? Vamos entendendo o que é que aquela dor está nos dizendo, quais as aprendizagens que aquela dor está nos trazendo. Não é só dor no aspecto negativo, também ela vai nos trazer situações que vamos ficar mais fortalecidos. Lembremos desses dois aí, nos trazendo essa questão. E aí, duas obras de arte, né? Nos trazendo aí, nos mostrando, descrevendo nessas cenas pessoas que estão com melancolia, né? A arte aí denotando, né, essas duas imagens aí, essas duas mulheres em estado melancólico.
E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 5, item 25, a melancolia. A gente vai sempre trazer assim, o que é que a ciência diz e o que é que a doutrina nos traz. A melancolia, sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Então o Evangelho nos traz aí que a melancolia ela existe, né? E que precisamos dar lugar a essa tristeza, não entrar em desespero, acolher a tristeza da mesma forma que a gente acolhe a alegria, o prazer. Faz parte da vida. A zanga, a raiva, a cólera, a dor, a tristeza, a paz, a serenidade, tudo isso faz parte da nossa vida. E aí um outro quadro, né, demonstrando aí, denotando nessas duas cenas a tristeza. A tristeza. Acho que os artistas eles têm essa capacidade de mostrar para a gente de uma forma bela. E quando a gente diz assim, será que existe depressão? Quais são as pessoas que têm depressão? Então, a depressão pode chegar a qualquer pessoa. A gente diz assim, será que sou eu que sou tão menor, tão triste, a minha autoestima é muito baixa, que eu fico deprimido? Mas aí tem alguns famosos que são depressivos, né? Baudelaire, um grande poeta, e todas as pessoas, Fernando Pessoa, Dostoiévski, Nietzsche, Garcia Lorca, Woody Allen, Virginia Woolf, escritora, Machado de Assis, Tolstói, né? Martinho Lutero, né? O fundador do protestantismo, eram depressivos, tinham depressão. Eles são tão famosos e produziram tantas coisas importantes que a gente diz assim, quero ficar aqui nessa lista também, né? Pela fama. Para a gente observar que qualquer pessoa pode ter um processo depressivo. Okay? Eu trouxe isso só como uma ilustração para a gente tirar essa ideia de que quem é que tem depressão, né? A questão é ficar sempre, né? E aí, qual o caminho que nós vamos seguir entre a tristeza e a alegria? Não permitir-se a tristeza com os ritos da vida, diante de uma perda, de uma separação, de momentos que nos deixam entristecidos. Não vou permitir a tristeza, vou sim. Eu vou, nesse rito da minha vida, vou me entristecer, sim. Vou me permitir entristecer, né? Por exemplo, quem está se preparando, ou quem já passou aqui, temos alguns jovens, né, que já passaram por esse rito de chegar no ensino médio e se preparar para a entrada do rito da universidade. Não dá tristeza se preparar, se ver diante daquela prova do Enem, não é? A gente fica naquela tristeza, esperando a nota. Não é um sofrimento, tem um pouco de ansiedade, um pouco de tristeza, é natural, não é? É natural. Né? Agora, quando não consegue, não precisa permanecer na tristeza, tem que voltar a estudar e acreditar e ter confiança e estudar para tentar novamente. E quando consegue, é uma festa, né? É uma festa. Então, a tristeza e a alegria, não suportar as perdas. As perdas, elas fazem parte também da nossa vida, assim como os ganhos. Então, a gente precisa suportar essas perdas, com dor, com sofrimento, mas entendendo que nós somos capazes de superar aquelas perdas. E a necessidade de mostrar-se que é feliz sempre. Então, quando alguém pergunta ou quando alguém nota,
querendo se mostrar que não está diante de uma dor. Não é? Terminou um namoro, gostava muito da pessoa, gostava muito da namorada, gostava muito do namorado. Aí diz, não, estou saltitando, estou feliz. Não é? Como diz, tem um ditado de já pegou outro, né? Já está no outro. Não, tem que viver aquela dor, aquela pessoa era importante para a gente. Não é? Para o namorado, para a namorada, era uma pessoa significativa. Como é que perdemos alguém que é significativo e não nos permitimos sofrer? Se o relacionamento não foi bom, que pode ser adiante, mas teve muita coisa boa ali e naquele momento se achou que não era possível dar continuidade, mas se permitir esse sofrimento. E aí o problema é não se permitir o sofrimento e pular as etapas e não vivenciar o luto, né, as perdas. E vejamos, trouxe aí algo lá da Bíblia, do Antigo Testamento, do livro de Jó. Né? As pessoas conhecem um pouco aí da história de Jó, e Jó falando aí com Deus. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Até quando afligireis minha alma? Isso é Jó conversando com Deus. E aí, lá no livro dos Salmos, né, que é dado como escrito pelo rei Davi, por Davi, o que é que ele diz aí nos Salmos para Deus? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando chamei por socorro. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então, achei bonito isso de Jó e Davi aí dizendo que eles passaram por dor, por sofrimento, por angústia, e eles buscaram a Deus. Não é? Que também possamos tê-los como referência e saber, né? Lá no iniciozinho nós lemos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus está ali nos dizendo que está disponível para aliviar a nossa dor. E veja aí duas figuras do Antigo Testamento colocando a importância aí de buscarmos a Deus. Se suas lágrimas tivessem uma voz, o que ela estaria dizendo? Né? E aí esses dois quadros, né, um de Van Gogh e outro de Picasso, demonstrando aí a tristeza. E quando as lágrimas nos vêm, o que elas querem nos dizer? O que é que elas nos dizem? Quando eu choro, né, e o choro, a lágrima representando, simbolizando a tristeza, o sofrimento, o que é que ela está nos dizendo? É uma pergunta que é interessante para a gente se fazer, para a gente compreender. Né? Fazer uma elaboração, pensar, compreender, não passar apenas pela dor sem pensar sobre esse processo da dor. E aí, Joana de Ângelo, no livro Atitudes Renovadas, ela diz que a tristeza é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Então a gente pensa que uma pessoa muito famosa, ele só tem alegria e prazer, não é? Não, tem tristezas também. Mas ela nos orienta, não cultives a tristeza, nem fujas dela, aceitando-a quando se te apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que te proporciona. E aí ela traz aí que na sociedade contemporânea, né, as pessoas estão assim, buscando sempre o êxito, a alegria, achando que tem que estar a todo momento no prazer, né? E aí ela coloca quais as consequências disso, né? Nós precisamos pensar. Ninguém pode viver em alegria permanente. O que seria igualmente patológico, uma forma de alienação da realidade, que sempre exige seriedade, esforço e trabalho, a fim de ser vivida em forma edificante. Então, quando ela diz assim, quem pode ficar o tempo todo na tristeza, na dor, no desamparo, mas também viver eternamente, assim, achando que está tudo bem, maravilhoso, alegre, e não se permitir, quando nos acontece a dor, a tristeza, é também patológico. Precisamos de momentos de alegria e momentos de dor também na vida. E aí o transtorno depressivo, vamos entender um pouquinho aí as causas,
né? As causas do transtorno depressivo são multifatoriais. Quando a gente pensa assim, é uma causa, foi por isso que fulano ficou depressivo, foi por isso que alguém está muito triste com transtorno depressivo. As causas são genéticas e ambientais, né? As genéticas são aquelas informações que estão lá no nosso DNA e que numa família de pessoas que tenham transtorno depressivo, a probabilidade maior, isso já tem estudos científicos denotando isso, vai ter uma probabilidade de que alguém de você, né, ter depressão. E o que são as causas ambientais? A cultura, os nossos situações do dia a dia, do que como nós vivemos, que a gente chama, aí temos aqui algumas hipóteses, a hipótese psicodinâmica de consequências a conflitos inconscientes, são os traumas, as vivências dolorosas, e alguém diz, mas fulano vivenciou um luto, uma perda e está conseguindo lidar bem e outro está sofrendo mais. Porque nós somos individualidades com nossas diferenças. Nós vamos fazer comparações conosco, como é que estávamos no ano passado, há 3 meses, há 6 meses, e não nos comparar com o outro, porque o outro tem uma outra história de vida, é um outro ser que vai lidar de forma diferente, né? Porque muitas vezes ficamos assim querendo comparar, e na família, seu irmão, seu primo, seu colega de escola, não, cada um é um ser e vai vivenciar, né, de maneira diferente. Existem alterações funcionais que são orgânicas, são hipóteses também, não é, que nos leva à depressão, disfunção da tireoide. Tem algumas pessoas que têm disfunção na tireoide, o hipotireoidismo, que leva à depressão. Anormalidades imunológicas, quando a imunidade baixa, a pessoa também tem uma predisposição maior para ter depressão. Diminuição da atividade cerebral e aumento da atividade da amígdala. Essa amígdala aqui é do cérebro, tá, gente? Não é essa amígdala nossa daqui, é uma lá no cérebro. As questões neuroanatômicas, diminuição da área do córtex pré-frontal e do volume do hipocampo também são situações que nos levam à depressão. E também a hipótese monoaminética, que são as desregulação do nosso organismo das monoaminas. E vamos falar um pouco das monoaminas, dessa hipótese monoaminética, que a depressão é causada pela depressão, desregulação de monoaminas. Quais são as monoaminas? São substâncias que são produzidas por nosso cérebro e às vezes há uma diminuição dessas substâncias e aí elas causam um dos fatores que causa a depressão, né? Que a gente viu que são fatores multifatoriais, ou seja, são muitos motivos, né, que nos levam à depressão. E aí as monoaminas conhecidas são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E as medicações, elas são para regular essas substâncias no nosso cérebro. E aí a hipótese monoaminética, né, a diminuição das monoaminas na fenda sináptica de noradrenalina, serotonina e dopamina. Aqui é uma questão neuroquímica das sinapses, como essas sinapses ocorrem no nosso cérebro, né, no pós-sináptico, que como vem a produção e passando, né, e aí o normal com depressão e a pessoa em tratamento quando a medicação faz efeito e vai ativando aí as monoaminas no cérebro. E aí seria, para quem se interessar depois, estudar mais sobre essas questões, né? E como a gente trouxe aí a etiologia dentro do que a ciência nos traz, a gente traz aqui as possíveis etiologias da abordagem espírita. Vamos ver o que é que a doutrina dos espíritos nos explica sobre isso. O espírito com débitos, todos nós temos débitos, concordam? Todos nós temos débitos. É algo, se estamos num planeta de provas e expiações, não somos aí tão angelicais, né? Temos algumas continhas a pagar, vamos dizer. Espírito com débitos reencarna na família onde encontra os fatores genéticos de que necessita, surgindo assim o quadro hereditário. Na programação reencarnatória entram em jogo os programas cromossômicos e genéticos
encarregados de expressarem durante a reencarnação os impositivos redentores. Então, no livro Doenças ou Transtornos Mentais, nós vamos reencarnar numa família onde já tenha pessoas ali com essa informação genética para que a gente veja como é belo a programação da reencarnação. Porque a gente nasce numa família que tem isso, quando vamos ao médico ele pergunta logo na anamnese, na entrevista, na sua família tem alguém que tenha tal problema, aquele problema de saúde que nós estamos apresentando, porque ele está observando ali as questões genéticas. É isso? Então, a doutrina dos espíritos nos explica que cada enfermidade mental tem sua etiopatogenia específica sediada nas intricadas tecelagens do perispírito do paciente, como resultado do comportamento que se permitiu de maneira equivocada. Nos traz aí Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade. Então ela está, Joana, nos informando que tem algo da questão genética. As enfermidades fazem parte da programação natural da vida. Pode-se afirmar que a depressão é ocorrência que se manifesta como distúrbio do todo orgânico e resulta de problemas do quimismo neuronal, ou seja, da química do cérebro, com a falta de alguns dos neuropeptídeos ou neurocomunicadores responsáveis pela alegria, o bem-estar, o afeto, tais como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Quem está dizendo isso para a gente, como a ciência também já disse, Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco no livro Vitória sobre a Depressão. Então veja que não existe uma discordância entre o que a ciência diz e o que a doutrina dos espíritos nos traz. Existe uma harmonia entre eles. Então vamos pensar aí nos sintomas do transtorno depressivo. Humor depressivo, anedonia. Aí você diz, que é anedonia? Que palavra é essa? Anedonia é quando nós nos sentimos aquela incapacidade de sentir prazer. Quando a pessoa está tendo os sintomas dessa tristeza muito intensa, que ela se transforma na depressão, então a pessoa, há uma festa, algo que a pessoa gostava muito de fazer, ela fica desmotivada, sem força, sem energia, ou sem sentir prazer, até um alimento. Você gosta muito de banana frita, Chico? Eu gosto muito. Então, alguém oferece e eu estou lá deprimidazinha, não, quero agora não, como lá um pouquinho, porque eu perdi, houve uma diminuição muito grande do prazer que antes eu sentia no momento que alguém me oferecia uma banana frita. Estou dando um exemplo assim bem simplório para vocês entenderem o que é a anedonia, é aquela diminuição no prazer. Então a pessoa não consegue sair, aí alguém vai convidar alguém que está deprimido para ir para uma festa, não faça isso. Não vai estar ajudando a pessoa, fique ao lado da pessoa. Peso, apetite. Tem pessoas que com a depressão fica com a desorganização, se alimentando muito com compulsão, a alimentação ganha muito peso, e tem outros que perdem muito peso porque diminui o apetite. Fadiga, falta de energia, alguém vai dizer, está com preguiça. Não é preguiça, a pessoa não tem força para se levantar, não tem ânimo para ir tomar um banho. Diz, você não tomou um banho ainda hoje? Vai lá ajudar, leve no banheiro, liga o chuveirinho morno se tiver no frio, ajude para que ele possa fazer, porque ele não tem energia suficiente para fazer. A psicomotricidade pode ficar lentificada, vocês observam que a pessoa anda bem devagarzinho, não queira que ela ande no seu ritmo, caminhe no ritmo dela, ao lado dela, ou às vezes essa psicomotricidade fica desorganizada, apressada demais. Falta de concentração, a pessoa não consegue manter um diálogo, uma conversa, porque a concentração está diminuída. Sentimento de inutilidade, de culpa. Quando vocês verem alguém dizer, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada. Observe bem na fala, na linguagem da pessoa que ela está ali dando sinais do processo depressivo. Alterações no sono. Ou a pessoa fica sem dormir muito bem, ou com aquele soninho curto à noite, ela acordando várias vezes, ou então ela fica dormindo muito,
sonolenta, assim, fica o tempo todo, sentou na cadeira, relaxou, ela está ali dormindo, né? Tanto na diminuição quanto na intensidade. Indecisão, fica tudo muito indeciso para tomar uma atitude, resolver. E aí os pensamentos de morte, que é aquela depressão mais séria do suicídio, que a pessoa fica primeiro com a ideação, o plano e a tentativa, né? Que é o perigo maior. Então a ideação, a pessoa fica falando, eu não sirvo para nada, era melhor eu morrer, se Deus me levasse. Se a pessoa está repetindo muito isso, atenção. Aí diz, está chamando a atenção, ela está dizendo que está em sofrimento, que está em dor. Na verdade, ela quer tirar a dor quando ela pensa no suicídio. E a única alternativa que ela vê de tirar a dor, o sofrimento que está muito intenso, é o suicídio. Ela não vê mais alternativa. Por não, Chico? Está pedindo socorro, isso que Chico está dizendo. Então, primeiro vem a ideação, que são as ideias, a pessoa fica planejando de que forma eu vou morrer. Vou fazer isso, vou fazer tal coisa para que eu possa morrer. Então ela fica com essas ideias e fica idealizando de que forma, e às vezes quando vai para a tentativa, né? E aí o número maior de tentativas, mulheres e homens, o número de suicídio de tentativas maior são do sexo masculino, porque os homens, quando eles tentam de forma muito violenta e muitas vezes não dá para socorrer. E as mulheres, o índice da morte nas tentativas são menores porque elas não tentam de forma muito violenta, né? Mas aí são esses sintomas maiores relacionados a esse quadro de depressão. Porque aí tem a depressão leve, né? A pessoa se trata, se cuida, e tem aqueles níveis com mais intensidade. Claro que quando chega aí aos pensamentos de morte, é de uma forma muito intensa. E aí, uma outra questão que tem, né, na nossa realidade são as pessoas com ansiedade, com os transtornos de ansiedade. O que é ansiedade? É uma sensação difusa, desagradável e vaga de apreensão, muitas vezes acompanhada de sentimentos autonômicos. A pessoa sente uma taquicardia e ela muitas vezes vai na emergência e é atendido lá e o médico diz, você não tem nada. Ele faz um eletro, né, cardiograma e está tudo bem. Mas ele diz, o coração vai sair pela boca, tá aqui, eu estou me passando mal, eu acho que eu vou morrer, porque ele fica tendo taquicardia, sudorese, né, principalmente nas extremidades, mãos e pés, taquipneia, fica aquela respiração difícil, apressada. E essas situações é uma vivência comum a todas as pessoas, pode ser entendida a partir de uma característica evolutiva, ou seja, começa de uma forma mais leve, vai se intensificando se não é tratado, e aí fica aquela questão de reação de luta, fuga e paralisia, né? A pessoa às vezes se sente paralisada, assim, que não consegue fazer nada diante do quadro dos transtornos ansiosos, e que não é frescura, é uma doença, precisa de tratamento e traz muito sofrimento, que é a ansiedade, é querer viver o amanhã. E o que é a depressão? É a tristeza do passado, né? A depressão está muito relacionada às vivências do passado e a ansiedade pelo devir, pelo que está por vir. A pessoa se preocupa muito. Ela está fazendo uma tarefa aqui e ela já está preocupada com a outra e não consegue nem fazer a tarefa que está fazendo no momento, porque ela está muito preocupada com a tarefa futura, o que é que ela vai fazer. E aí, acho muito interessante essa fala da Rita Kellner, que é uma psicanalista, tratando aí um pouco do que é a ansiedade. Sei que daqui a um ano eu vou me sentir melhor. Um ano passa rápido, o que demora a passar é 1 minuto. Alguém já teve uma crise ansiosa para sentir aqueles minutinhos ali, como são demorados e de sofrimento? E aí, o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, no item 7, a paciência. Quem está com ansiedade precisa de paciência, então. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais. Portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Então a dor, e quando a gente diz assim, a dor é uma bênção, no sentido espiritual, o que é que nós precisamos aprender com a dor? Se a gente fizer essa pergunta, a gente vai obter alguma resposta.
e a gente vai se cuidar, né, diante dessa dor. Porque a vida não acontece sem dor. E aí temos uma ansiedade que pode chamar de normal e ansiedade patológica. E tem ansiedade normal? Tem. Quando o Chico me convidou, eu fiquei numa ansiedade, mas era uma ansiedade normal, né, de preparar o material, de ter alegria, como era que ia acontecer aqui o processo, né? Então, é ansiedade normal. Vamos viajar. Imagine, alguém vai viajar a primeira vez de avião para outro estado sozinho, vai para Porto Alegre, né? Lá para o final, o fim do Brasil, uma viagem longa, dá uma ansiedade, mas é uma ansiedade prazerosa. Aí diz, eu vou ter medo de avião, como eu vou chegar lá, quem vai me receber? Não dá uma ansiedade? Comigo dá. Né? Então, são esses momentos que são ansiedades, mas que elas são boas. Uma festa numa escola, uma preparação de uma festa de um amigo, não dá aquela ansiedade da preparação, como é que vai ser? Mas são aspectos saudáveis, positivos. Então, essa ansiedade normal leva à produção, ao aumento da produção, o aumento da motivação para a produção, não paralisa o indivíduo, né, fica com atividade produtiva, prepara o indivíduo para lidar com as adversidades, porque quando a gente está preparando uma festa tem algumas adversidades, né, contratou o bolo não vai ser do jeito que a gente queria, a gente vai contornar e ver como é que vai fazer ali daquela festa. Pode apresentar sintomas somáticos, cognitivos, geralmente leves. Pode dar uma sudoresezinha na mão, assim, né? Eita, a conta que a gente fez vai dar para pagar as contas dessa festinha que a gente vai fazer para Rafael? Ainda pode dar, mas de forma bem leve. E geralmente é autolimitada. A ansiedade patológica, ele já gostou, ele quer festa, tá? A Rafa quer festa. A patológica ela é de muita intensidade, uma frequência maior, a duração do tempo também é maior e é desproporcional ao estímulo, ou seja, aquela situação que está acontecendo, ela é desadaptativa, a pessoa fica sem saber lidar com a situação, causa sofrimento e um prejuízo funcional, ou seja, a pessoa às vezes fica paralisada, ela não consegue continuar a sua atividade e é um dos motivos que levam muitas pessoas a se ausentar do trabalho por conta de transtorno de ansiedade, né? Uma das causas hoje que leva. Mas temos os tratamentos, né? Deus envia pessoas estudiosas, cientistas, que aí buscam e a gente deve ficar agradecido, com gratidão, porque eles estão ali estudando para nos ajudar. Carl Gustav Jung, ele diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, mesmo que seja um profissional ou professor, né, Michele, com seus alunos, quando eles estão ali desesperados, ou um amigo ou alguém da família, sinta-se que você vai tocar aquela alma e seja uma alma também que está tocando ali, né? Eu acho isso lindo do Jung. E aí no tratamento nós temos os psicofármacos, as psicoterapias, a terapia espiritual, a meditação ajuda, fazer meditação nos ajuda, fazer atividade física nos ajuda, seja a atividade que você deseja, só praticar algum esporte, fazer caminhada, dançar, fazer alguma atividade física, isso já se tem os estudos que quando se faz atividade física, estimula os neurotransmissores, que são aquelas substâncias, serotonina, noradrenalina, não é? E dopamina, que estão lá no nosso cérebro e que os exercícios físicos vão nos ajudar a estimular a produção maior. As medidas psicossociais, muitas vezes a pessoa está muito triste, está muito deprimido porque perdeu o emprego, porque está numa situação socialmente muito difícil, devendo aluguel e tal. Então, vamos ajudar essa pessoa a arranjar um emprego, a buscar novas alternativas para se manter. Isso vai ajudar a diminuir aí o seu sofrimento. E o estilo de vida, não é? Que tipo de vida eu tenho e que tipo de vida eu me proponho a fazer, né? Muitas vezes eu posso estar usando drogas, posso estar me alimentando muito inadequadamente, posso estar ganhando peso demais. Então, que estilo de vida eu quero para mim?
E aí, nos tratamentos, os medicamentos, né, os psicofármacos, eles têm os antidepressivos. Os antidepressivos hoje têm grandes medicamentos que nos ajudam bastante, com poucas situações que tragam alguma dificuldade, que são considerados inibidores seletivos de captação de serotonina. Então, eu trouxe aqui alguns que talvez alguém conheça ou algum amigo, né? A gente diz assim, um amigo meu toma tal medicamento. Então, e aquela ideia de que os antidepressivos fazem mal, de que os antidepressivos deixam a pessoa dependente da medicação ou vicia. Não. Agora, eu não posso tomar um antidepressivo que minha mãe toma ou que minha vizinha toma. Eu tenho que ir para o médico. Né? Eu tenho que ir para o médico. Por que eu não posso tomar o da minha vizinha? Bem, minha vizinha tem problema renal. Tem um antidepressivo que ela toma e o médico, aquele antidepressivo, ele vai ser assimilado lá pelo fígado, porque ela tem problema renal. Mas tem um outro antidepressivo que funciona melhor para mim, eu não tenho problema renal, ele vai me trazer um outro que seja lá no fígado, talvez eu tenha algum problema e onde é que ele vai ser assimilado, né? Então, existem várias questões, porque a pessoa diz, mas fulano toma, eu vou tomar também, se deu bem para ele, não se deu bem para mim, e os antidepressivos eles vão atuar de forma diferente nas pessoas, dependendo da sua situação. Então, os antidepressivos tem aí fluoxetina, que é bem conhecido, sertralina, citalopram, paroxetina, fluvoxamina, quer dizer, são alguns e existem muitos outros, né? Muitas vezes a pessoa diz, eu não vou tomar essa medicação não, porque ele vai me deixar dependente. Mas, quando alguém tem algum problema de hipertensão, ela deixa de tomar o hipertensivo porque traz dependência, mas isso está relacionado muito com as questões de discriminação em relação aos medicamentos que são da ordem mental. E aí temos também os benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos, que diminuem a ansiedade, né? E os hipnóticos, aquelas pessoas que têm problemas com o sono para dormir. E alguém diz, eu não vou tomar isso não, eu só vou dormir com isso. Qual é o melhor? Você tomar a medicação, dormir, descansar e no outro dia você está produtivo? Agora é preciso ir para o médico, ser acompanhado pelo médico. E aí o tratamento espiritual, que é o tratamento que podemos, paralelamente, junto com os psiquiatras e psicólogos, psicoterapeutas, fazer esse tratamento espiritual. Aqui na Casa Espírita, em toda casa, bem orientada, que oferece leitura do Evangelho, a prece, fazer o Evangelho no lar, quem desejar, tem uma equipe do Evangelho no lar aqui na nossa casa. Tem o tratamento de desobsessão, a fluidoterapia, que é o passo espiritual, e a água fluidificada, né? A doutrina dos espíritos, como outras religiões, também precisamos ter um amparo espiritual, mas não só o espiritual, é preciso também ir para o médico, né? Ir para o psicoterapeuta, ir para o psicólogo e se alegrar de ter a oportunidade de um profissional cuidar de você. Então, fazer as duas terapias, a terapia espiritual e a terapia médica e a terapia, né, com psicoterapeutas que são de formação de psicólogos ou psicanalistas. E aqui foram as referências, né, as nossas referências do que nós, né, utilizamos. E obrigada a todos vocês pela atenção, pelo carinho, pelas vibrações e também aos nossos amigos internautas. Espero que de alguma forma tenha ajudado com essas informações e nossa alegria e felicidade de... o nervoso não foi tão grande, consegui, né? A ansiedade não foi tão grande, pelo que eu me propus, consegui dentro do tempo, então só tenho a agradecer ao convite de Chico de estarmos aqui. Muita paz para todos. Eu tinha certeza.
Eu tinha dito a ela que tinha absoluta certeza que jamais quem está à frente dos trabalhos de Bezerra de Menezes vai colocar aqui alguém que a gente não saiba que tem essa capacidade. E aí a Solange, ela citou, e eu concordo com ela, que essa frase de Jung, ela é muito profunda, né? Quando ele diz que podemos dominar toda técnica, teoria, mas ao lidar com a alma humana, que a gente seja uma outra alma humana. E eu poderia dizer com certeza, após esse trabalho, a Solange, que ela tocou as nossas almas, nós que aqui estamos, as almas dos que estão nos acompanhando, com o oferecimento dessa orientação. E quantas das vezes a gente não precisa, inclusive para lidar, eu pedi a ela e fiz questão de ser essa palestra, porque quando ela apresentou, e ela teve 2 sexta-feiras, ela teve que fazer o básico, não foi resumir o básico, foi o resumo do resumo, porque foram 2 sexta-feiras com pergunta. Ela colocou muita coisa muito importante, que justificou para mim essa questão de lidar com remédio, porque é bom que a gente saiba, a todos os internautas, que a Solange ela tem formação acadêmica em psicologia, especialização em psicologia social, né? Ela, inclusive, não, tem que evidenciar, não é verdade? Porque uma pessoa capacitada realiza um trabalho assim extraordinário junto em orientação psicológica, principalmente alguns integrantes do Bezerra de Menezes, quando precisa, mas principalmente no trabalho que a gente tem aqui na casa, que é o projeto de atenção à família. E ela recebe mais diretamente as responsáveis pelas crianças, pelas famílias, 20 crianças que o projeto aqui do Bezerra de Menezes nós mantemos, oferecemos uma assistência social, mas também, principalmente, a promoção social. A promoção social são essas orientações. E quem é que não precisa de uma orientação psicológica? Com alguém que tem uma formação, não é verdade? Então a gente só, repito, você tocou nossas almas, todos nós que tivemos essa oportunidade, e que possamos ter uma outra oportunidade como esta, porque nesse processo de mercantilização, onde as pessoas se transformam em código de barra, tem aqueles, né, que só dão valor quando pagam, e a gente tem essas informações dentro da casa espírita, não é verdade? Onde você não está constrangido, nem irá absolutamente a pagar nada. Nós temos um sócio, voluntariamente, para manter tudo isso aqui. Eu costumo dizer, não são os espíritos que mantêm, não. Um bônus hora, até nem todo internauta sabe o que é bônus hora. É a moeda do plano espiritual, não é, professor? Né? Futuramente será ele aqui, viu? A nos brindar com uma palestra. Porém, mais uma vez, a gente agradece, antes de passarmos a prece final à nossa amiga Solange. Aí o pessoal da retaguarda do TIC tem alguma coisa? Não. Muito bem, ela só está dizendo os parabéns, e vocês que estão em casa puderam ouvir as palmas, né? E por que não aplaudir? Às vezes a gente tem isso aqui como, não, absolutamente. Se você for para uma peça teatral, os artistas fizeram uma apresentação maravilhosa. Se ninguém aplaudir, a gente está dizendo o quê? Agora, que isso não seja uma necessidade, não é verdade? Mas uma expressão natural, por que não? Não é verdade? Jamais, em momento algum, ela vai ficar envaidecida com isso. Não, isso é um estímulo para ela e para qualquer um, não é verdade? No dia que não aplaudir, tranquilo, porque vai ter a consciência do trabalho que foi feito, tá bom? Então, antes de passar a prece final para a nossa amiga, finalizar com chave de ouro, gostaríamos já de fazer assim a merchandising para a próxima quarta-feira.
E para quarta-feira eu vou deixar uma pergunta aqui. Agora, só que eu não quero que o pessoal lá que está em casa, que está na internet, que está no YouTube, responda não. Mas eu vou fazer uma pergunta provocativa e a resposta a gente só vai ter na próxima quarta, viu? Quem está aqui? Veja bem. Eu vou fazer uma pergunta. Será que o Espiritismo é religião ou não? É? Minha gente, vocês que estão em casa, viram que a coisa não houve aquela convicção, né? Então estão convidados para quarta-feira a gente distribuir essa forma de conhecimento que ela fez, trocarmos ideias, porque a palestra justamente será sobre essa questão. O título é justamente isso. O Espiritismo é ou não é religião? Interrogação. Joel está sorrindo aí. E eu vou ter a satisfação de fazer essa palestra. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma palestra muito interativa. Não vai ser absolutamente porque está sendo transmitido, que a gente não vai fazer, principalmente com essas questões, né? É uma questão assim que está muito em voga no movimento, no próprio movimento espírita, né, Michel? E que a gente precisa aprender com o senhor Allan Kardec, como costuma dizer Joel, né? Não é ficar no acho, porque como nos diz Joana, que foi muito bem citada, ela disse: tem uma palavra que o espírita deve excluir do dicionário, é a palavra acho, que nós não temos o direito de achar nada, a gente tem que procurar entender aquilo que a gente vai expressar. Você não pode achar, você tem que ter certeza. É por isso que ela também diz que o Espiritismo não é uma religião de crença, mas é uma doutrina de certeza. Daí porque o Espírita não diz eu creio que o Espírito existe, ele diz eu sei, com todos os valores da razão sublimado pela luz do conhecimento. Então fica aí o convite para aqueles que quiserem estar presentes, como também a interação do pessoal na internet e no YouTube, né? Para que a gente possa ter uma noite como essa, agradável, onde não vai haver absolutamente o interesse de se convencer ninguém, porque outro detalhe importantíssimo que me fez valorizar muito e ver e perceber o valor da doutrina espírita, é porque o espiritismo ele não impõe, ele expõe, e deixa que cada um tire as suas próprias conclusões. Mais uma vez agradecemos e passamos a palavra de prece final. Você pode encerrar, viu? A Solange. Mestre amado Jesus, estamos aqui a te agradecer por esses momentos de paz, de harmonia, de estudo dos teus ensinamentos a partir da doutrina dos Espíritos. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dá. E também, nesse instante, queremos te pedir por todos que sofrem do corpo, do espírito, por aqueles que estão na rua e não têm um lar, dormem ao relento. É tão triste ainda termos pessoas que estão ao relento. Te pedir, Senhor, por aqueles que perderam a sua liberdade e se encontram nos presídios. Ajuda-os, Senhor, naquele ambiente tão doloroso, tão difícil, que eles possam se modificar, que eles possam te ouvir e te sentir nesta noite linda que tem um luar tão bonito. Queremos te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão à frente, coordenando atividades, instituições, aqueles líderes de todos os países, de todas as cidades e comunidades, que eles possam refletir e buscar as alternativas melhores, principalmente
os grandes líderes de grandes nações, que têm tantas responsabilidades, muitas vezes, de promover a paz e, às vezes, com equívocos, promovem a guerra. Ajuda-os, Senhor. E assim, Mestre Divino, queremos te agradecer pela oportunidade de nossa casa, após essa pandemia, com a ajuda de todos, especialmente o empenho das questões materiais que foram necessárias para a compra de todos os materiais, e também da nossa juventude, que está tão trabalhando para que possamos estar usando a mídia, que é tão comum neste momento. Obrigada, Senhor, por tudo que nos proporciona, pela dor que nos ensina e pela paz. Muito obrigada, Senhor.